poderosamente pelo Senhor. Estivemos aqui já pela manhã, em um culto poderoso, abençoado também de ceia, e aqui na parte desse dia, na parte da tarde, já à noite, dando aqui sequência a esse momento de celebração, onde estamos aqui também diante desse banquete, e daqui a pouco nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 29. Diz assim o versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pai, muito obrigado. A nossa gratidão, a nossa oração a Ti nesse momento. Eu quero pedir a Tua ajuda, ó Espírito de Deus, dentro da Tua revelação, da Tua direção. Toma-me como Tu queres. E eu te peço, Espírito Santo, amigo, companheiro, em ser a palavra. Ajuda-nos para que possamos então transmitir a Tua palavra na direção, na orientação do Teu Santo Espírito. Amém. É muito bom estarmos aqui. Eu acredito que todos quanto entendem, compreendem esse momento, que é o momento que a igreja, que a família se reúne diante de um banquete espiritual como este, para participarmos da ceia, relembrando aqui algumas coisas muito importantes, relembrando a morte, a ressurreição e uma grande promessa de que Ele vai voltar. Então nós estamos aqui para celebrar a morte, a ressurreição de Jesus e também celebrar que daqui a pouco Ele vai voltar, porque esta é a nossa esperança. Assim como o Tito diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esta é a maior esperança que está no coração de cada cristão. E nós estamos aqui tendo um discernimento. E é isso que eu quero conversar com você. Sobre o discernimento nesse momento da ceia. Tem muitos que já perderam o temor, já perderam o desejo e o sentido desse momento. Quantos já não valorizam mais? Quantos já tanto faz, tanto fez, e não tem esse momento como algo prioritário, extraordinário, essencial na sua vida. E leva muitas vezes a sua vida cristã de qualquer maneira, de qualquer jeito, enquanto que nós precisamos atentar para a importância e o valor que a ceia transmite para nós e que essa mensagem fala aos nossos corações. E quando falamos da ceia, nós estamos falando de algumas ordenanças, e estas ordenanças da ceia, elas foram dadas pelo próprio Mestre, pelo próprio Jesus Cristo. A ceia e o batismo nas águas são ordenanças, e essas ordenanças, elas são passadas à igreja pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, que é a ceia e o batismo. Quando nós falamos que são chamadas de ordenanças, é porque foram instituídas pelo próprio Jesus Cristo. Jesus, ele começa o seu ministério com a ceia, com o batismo, e Jesus finaliza o seu ministério com a ceia. Então está aqui as duas grandes importâncias dentro da instrução e orientação de Jesus para a sua igreja, porque isso foi algo atípico, ele participou disso no seu ministério, e quem deu estas ordenâncias para os discípulos, para a igreja, foi o próprio Mestre, foi o próprio Jesus, e uma delas, ele iniciou com o batismo, e no final do seu ministério, ele concretizou isso
com a ceia, participando desse momento junto com seus discípulos. Então a ceia do Senhor, ela será uma bênção para o cristão, se o mesmo participar, discernindo o corpo. E discernir é uma palavra que precisamos atentar para ela. Quando aqui fala em discernir, essa palavra diacrino no grego, e o significado dela é fazer diferença, separar, distinguir. Todo cristão que recebe essa instrução de Jesus, concernente o ato da ceia, ele precisa entender que o que Jesus está tentando nos instruir, nos ensinar, é exatamente sobre a questão do discernimento. É você saber discernir a importância do corpo e a importância do sangue, que aqui está sendo representada. Aqui é simplesmente uma representação, mas o ato espiritual, ele é algo poderoso em nosso meio, e ele é poderoso neste momento de celebração. Então, o que nós precisamos entender aqui é o discernimento, que significa fazer diferença, separar e distinguir. Precisamos saber para o que o sangue foi derramado e por que o corpo foi partido. Todo cristão precisa ter esse discernimento. Não é o fato de vir aqui à frente, pegar esse pão, tomar esse cálice e participar desse momento, e muitas vezes sem entender o significado, sem entender essa importância. Todos quanto participam da ceia, participam do corpo e participam do sangue, aqui representado pelo pão e por este suco de uva, precisa ter o discernimento do que você está fazendo. Qual a importância que isso tem para você, como cristão, como salvo em Jesus Cristo? Qual a mensagem que a ceia, ela transmite, dentro desse significado, e dentro desse discernimento? Então, precisamos entender isso, o significado do sangue que foi derramado e do corpo que foi partido. Quando voltamos para a igreja de Corinto, nós vemos aqui alguns problemas que a igreja, dentro do seu contexto, enfrentava. E parece que nós ouvimos isso aqui um pouco pela manhã, e foi muito bem aplicado pela missionária Cleide, dentro de uma aplicação poderosa da palavra de Deus. Mas havia problemas no contexto da igreja de Corinto, e dentro desses problemas, eles ajuntavam na ceia para pior. Olha o versículo 17 para você observar, do mesmo capítulo de número 11 de 1 aos Coríntios, versículo de número 17. Entretanto, nisto que vos dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês não fazem, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então, um dos problemas que tinham, eles ajuntavam e aquilo serviam para pior. Tomavam a ceia divididos, versículo de número 18. Versículo de número 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio. Participavam com espírito individualista, versículo de número 21. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Aqui, nós vamos entender isso no versículo 22, na sequência. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Havia uma rivalidade, havia uma divisão dentro do contexto da igreja de Corinto, que era os mais favorecidos e os menos favorecidos. Aqueles se reuniam, faziam suas refeições, que era uma refeição típica que eles praticavam antes da ceia, e depois eles faziam exceção daqueles que nada tinham, daqueles que eram menos favorecidos, desprezando
Então havia o grupo daqueles ricos e havia o grupo daqueles pobres. E eles não compartilhavam juntos. Por isso que o apóstolo diz: olha, vocês precisam esperar um pelos outros. Ou seja, todos precisam participar desse momento. Não pode haver divisão no corpo. Não pode haver divisão dentro do contexto da igreja. Esse momento é para todos se reunir. Esse momento é para todos se confraternizar. No entanto, o que nós víamos dentro do contexto era isso. Era divisão, era contenda. Era algo totalmente distorcido dos princípios da palavra de Deus. Aí no versículo de número 30, o que Paulo diz aí? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E é exatamente aqui, por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Aí nós entendemos aqui algo muito importante, que o verdadeiro problema que havia entre eles era a falta de discernimento. O que Paulo chama a atenção aqui desta igreja é para o discernimento. Isso está bem evidente aí no versículo de número 30. Eis a razão. Versículo de número 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Qual que era o motivo deles estarem naquela situação? Porque eles participavam da ceia, eles participavam daquele momento, mas eles não sabiam discernir, não tinham discernimento da importância do corpo e da importância do sangue. E a questão está aqui, está no discernimento, como no versículo 30, que Paulo diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos já dormem. Então o verdadeiro problema é a falta de discernimento. Significa que quando tomamos a ceia sem discernir o significado do corpo de Cristo, deixando de usufruir da bênção de cura, de força e de vida longa. Porque o significado do corpo, o que ele vai transmitir? Quando há um discernimento, vai significar e vai transmitir saúde, força, vida longa. No entanto, o que estava acontecendo dentro do contexto daquela igreja? Doença, morte. Exatamente isso que estava tomando conta do contexto daquela igreja. E aonde está a questão aqui? Está exatamente no versículo 30. Paulo está mostrando para eles: olha a razão, olha o motivo, porque vocês estão vivendo essa vida dessa maneira. Por que há entre vocês fracos, doentes e muitos que morrem? Estava faltando discernimento. Havia aqui somente uma razão, e Paulo deixa isso muito bem destacado aí. Porque os crentes de Corinto viviam doentes, eram porque não discerniam o significado do corpo. Deixavam de receber da bênção de cura, força e vida longa. Quando pegavam o pão, não discerniam o corpo. E aqui é algo que nós precisamos atentar, para o discernimento do corpo. E é interessante que ele diz não discernir o sangue, é discernir o corpo. Então o corpo precisa ter um discernimento aqui. É preciso discernir o corpo. Qual o significado do pão? Por que o corpo foi partido? Você já fez essa pergunta? Você já entendeu esse significado aqui? Isso é muito importante. Qual o significado do pão e por que o corpo foi partido? O sangue, nós sabemos que o sangue é para remissão de pecado. Mas e o corpo partido? Quando falamos do sangue, está falando do perdão dos nossos pecados. E quando falamos do corpo partido? Eu creio que o corpo foi partido para a cura de nosso corpo físico. Paulo não disse que o problema dos coríntios era porque não discernia o sangue,
era porque não discernia o corpo. Versículo 29 e 30, por favor. Mais uma vez. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Aqui tem dois elementos que está sobre essa mesa, que tem um significado espiritual muito grande. Existe na ceia esses dois elementos, o pão e o cálice. O vinho representa o sangue que foi derramado, o sangue que foi vertido e o sangue que nos purifica de todo o pecado. Concernente a isso, nós temos toda a ciência, toda a compreensão, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz foi para nos purificar, foi para nos perdoar. E hoje somos lavados, remidos pelo sangue do Senhor, porque o sangue dele nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, quando falamos do sangue, estamos falando do perdão. Quando falamos do sangue, estamos falando da remissão. Quando falamos do sangue, estamos falando do sacrifício de Jesus, que foi vertido naquela cruz, aquele sangue que foi derramado e que nos purificou de todo o nosso pecado. Mas tem um significado, outro elemento, que é o pão. E o pão tem também o seu significado importante. O sangue é para a purificação dos pecados. Agora o pão, símbolo do corpo, é para a cura. O sangue é para perdão. Mateus 26, versículo de número 28. Mateus 26, versículo de número 28. Porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Você pega Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, através de quê? Do sangue que foi derramado. Efésios capítulo 1 e versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, diante dessas referências, nós entendemos que o sangue é para purificar-nos, remir-nos de todos os nossos pecados. Agora, e o significado do corpo? Quando tomamos o vinho, nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados e que nós fomos feitos justos diante de Deus através de Jesus. Porque é tão importante frisar isso aqui, porque quando Deus ele olha para a igreja, Deus não vê uma igreja imperfeita. Deus não vê uma igreja cheia de erros, como eu olho, você olha, nós olhamos e nós vemos tantas falhas entre nós. O olhar de Deus não é diretamente para nós. Quando Deus olha para mim e para você, quando Deus olha para a igreja, Ele olha através de Jesus. Ele olha através do sacrifício da cruz. E quando Ele olha através de Jesus para mim e para você, Ele não está vendo um homem, uma mulher imperfeito. Ele está vendo um homem ou uma mulher que foi purificado, lavado, remido, redimido pelo sangue do Cordeiro. Então, diante dos olhos de Deus, a igreja é pura, é santa, é perfeita. A igreja não tem erros, porque Deus olha através do sacrifício. O sacrifício de Cristo foi único, foi perfeito. Não precisa mais de sacrifício anual, não precisa mais de sacerdote, sumo sacerdote, não precisa mais de oferecer sacrifício com animais. O sangue de Jesus único foi perfeito para nos perdoar, nos purificar de todo o nosso pecado.
E Deus está olhando, está vendo uma igreja santa, pura, com as suas vestimentas brancas, porque Deus olha através de Jesus para a sua igreja. E o sacrifício que Jesus fez foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício puro, que nos purifica de todo pecado. Então somos justificados em Jesus, somos justificados pelo sangue que foi derramado no Calvário. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então estamos aqui diante de um significado espiritual muito poderoso para a nossa vida. Quando você vê aqui esse cálice, você está recordando o sofrimento dele, o sangue dele que foi derramado, aquilo que ele passou, que ele sofreu, sendo justo, nunca cometendo pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados, os nossos... Ele tomou sobre si, mas nunca pecou, nunca falhou. E como homem, ele foi fiel, ele foi temente, ele foi obediente aos princípios e às determinações do Pai, a ponto de ser levado àquela cruz, de sofrer em nosso lugar. E o sangue de Jesus Cristo tem o significado do perdão dos nossos pecados. Aqui tem outro elemento, que é o corpo. E o corpo também, simbolizado pelo pão, tem um significado. E muitas vezes nós entendemos o significado do sangue, mas precisamos atentar também para o significado do corpo, porque isto transmite cura. E esse momento aqui é o momento de nós apoderarmos das bênçãos advindas da cruz, do sacrifício dele, do corpo dele que foi rasgado, mas que isso nos garante vitória, e o corpo nos garante cura. Porquanto, quando comermos o pão, nós precisamos lembrar que o corpo de Jesus foi partido para que o seu corpo pudesse ser restaurado. Quer entender isso? Isaías 53, verso 4 e verso de número 5. E Paulo deixa isso muito bem esclarecido lá quando ele fala à igreja de Corinto. Porque há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem? Porque eles não estão discernindo o quê? O corpo. Não havia discernimento no corpo. Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Há certos escritores, há certos estudiosos, que isso não está definido aqui de uma forma muito clara e muito objetiva concernente a isso, mas tem alguns escritos dos pais da igreja da época, que eles defendem que este sangue de Jesus, quando ele subia para aquele momento da crucificação, aquele sangue, aquelas pisadas dele pelo caminho até chegar ao momento ali da sua crucificação, aquele sangue era derramado, ele estava sendo levado e aquele sangue estava sendo vertido pelas ruas por onde ele passava, e as pessoas enfermas que viam e tocavam e pisavam ali, naquele momento onde ele passava, aquelas pessoas automaticamente eram curadas. Por isso que a expressão é: pelas suas pisaduras fomos sarados. O sangue dele vertido por aquelas ruas, as pessoas que iam passando enfermas, automaticamente elas eram curadas. Mas o maior significado é que aquele sacrifício ali, que aquele sofrimento que ele teve, nos trouxe a cura e nos trouxe a libertação.
Você volta para o Antigo Testamento, no dia da Páscoa, no Egito, o povo deveria matar um cordeiro e aplicar o sangue sobre os umbrais da porta. E este sangue simbolizava a proteção, para que o anjo da morte não pudesse atingir os israelitas, porque aquele símbolo, aquele sangue que era vertido nos umbrais das portas, traziam para eles a proteção e livrava eles da morte. Mas Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 8, você vai ver que o cordeiro, ele deveria ser comido dentro da casa. O sangue era pelo lado de fora, nos umbrais das portas, mas o cordeiro era comido dentro da casa. E esse ato aqui de comer o cordeiro nada mais é do que o símbolo da ceia, porque para os judeus a Páscoa é algo de suma importância, e a Páscoa para nós representado por esse momento aqui, a ceia do Senhor. E nós vemos que o sangue nos umbrais e o cordeiro eram comidos dentro da casa. Isso gerou algo muito importante a ser analisado. Se você observar o resultado disso, foi que não havia nenhum inválido em Israel. Havia cerca mais ou menos de 2 milhões e meia de pessoas que saíram do Egito. E você vai perceber, e nós temos um registro bíblico aqui, que entre todas essas pessoas que saíram dali, não havia nenhum enfermo entre eles, não havia nenhum doente entre eles. Salmo 105, verso 37. Salmo 105, verso 37. Ele tirou de lá Israel. Tirou da onde? Do Egito, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Em outra versão aí, não havia inválido entre eles. Então você percebe que o povo participava, tinha um símbolo do sangue nos umbrais da porta, mas tinha um símbolo do cordeiro dentro da casa, onde eles participavam. E esse símbolo do cordeiro dentro da casa trazia para eles saúde. É a representação do sangue e a representação do corpo, que hoje nós estamos aqui para participar. O sangue representa a salvação e o corpo representa a cura. Salmo 103, verso 2 e 3. Davi, ele traz aqui uma expressão, e essa expressão de Davi é tão esclarecedora, que ele fala do perdão dos pecados, e quando ele fala do perdão dos pecados, ele está falando também da cura do corpo. Olha o que Davi expressa aí, Salmo 103, verso 2 e 3. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades, todas as suas doenças. Então aqui está uma conotação da salvação com a cura física também do corpo. Então o sangue tem o significado do perdão, mas o corpo tem o significado da cura. Na cruz, o Senhor não apenas nos deu perdão, mas também a cura para todas as enfermidades. Isso aqui, nós precisamos crer nessa palavra. Eu me lembro aqui, não sei se tem pessoas aqui, acho, claro, tem aqui outras pessoas da época de 90, por aí, essa época que eu me converti, quando eu ia participar da ceia, de porta fechada, junto ali com a congregação, quantas vezes no momento da ceia, no momento de ministrar a ceia, as pessoas pegavam aquele pão, e no momento de pegar aquele pão, o líder ministrava cura, e quando aquelas pessoas pegavam aquele pão, participavam da ceia, automaticamente elas eram curadas.
Eu presenciei isso muitas vezes, não sei se você presenciou isso. Testemunhos de cura no momento da ceia, de enfermidades diversas, até enfermidades desenganadas pela medicina. Quando a pessoa ia participar daquele momento, ela recebia automaticamente também a cura. Nós precisamos apoderar dessa palavra, porque o sangue nos traz salvação, mas o corpo tem o significado da cura. Precisamos tomar posse disso. Tomar posse de que o Senhor, nesse momento que nós estamos aqui, diante desse banquete que tem um significado espiritual muito poderoso para nós, Ele pode realizar milagres aqui no nosso meio. O que Paulo está ensinando aqui à igreja de Corinto era sobre o discernir o corpo, para que nós possamos desfrutar de força, saúde e vida longa. Precisamos ser mais sérios, mais compromissados com a ceia do Senhor, porque isso aqui não é simplesmente algo que nós fazemos aqui por fazer mensalmente. Não é, gente. Isso aqui tem um símbolo muito poderoso espiritual. Precisamos reverenciar esse momento, apreciar esse momento, não como um mero religioso, mas como algo muito importante para todos nós. E muitos hoje não sentem mais a importância de participar da ceia. Isso aqui já não tem mais um sentido, já não tem um significado para muitas pessoas. A mesa do Senhor. E não sabem discernir o sangue e o corpo. E esse discernir o sangue e o corpo gera bênção na vida do cristão. E quando Paulo usa a expressão indignamente, ele não está dizendo aqui na questão de uma isenção de pecados. Ele estava falando aqui sobre o discernir do sangue e do corpo. Eu já disse aqui algumas vezes e torno a repetir. Quem de nós que está aqui dentro dessa sala hoje, começando por mim, que é digno de chegar aqui e pegar esse pão e pegar esse cálice, mas o sentido da palavra é que os irmãos não estavam tendo o sentido real e o significado, o discernimento de saber que o sangue perdoa todos os pecados, e que as pessoas que discernem o poder do sangue de Jesus, experimentam a salvação em Jesus, elas já não vivem mais uma vida de prática de pecado. Ela erra, ela falha, ela se arrepende, ela pede perdão, Deus perdoa, mas ela vem aqui, ao participar da ceia, ela tem uma ciência de que o sangue de Jesus já lhe perdoou, e quando ela vem e participa, ela não vai voltar às mesmas práticas, porque qual sentido tem o sangue de Jesus para essas pessoas que participam, saem daqui, vai para o mundo, participa dos pecados, da rotina cotidiana, de vida distorcida, de práticas de pecado? Qual o sentido do significado do sangue? Eu fui perdoado, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, e a partir de então eu vou viver uma vida na presença dele, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Qual o sentido? A ceia continua tendo esse sentido, esse significado, importância para você? Ou tanto faz?
Ou você chega aqui com a vida toda distorcida. Sem arrependimento, sem confissão. Como se nada tivesse acontecendo. Tem que discernir. Tem que ter um entendimento que o sangue de Jesus já me perdoou. Eu fui perdoado, eu fui lavado, eu fui purificado pelo sangue do Senhor. E quem tem esse encontro com Jesus, mediante o arrependimento, mediante a confissão e a entrega da vida, eu digo para você com muita certeza, que essa pessoa nunca será a mesma. Eu sempre digo aqui, você pode vir do jeito que você está, você pode chegar aqui todo arrebentado, todo aprofundado, no mundo, nas coisas erradas. Se você vem a Cristo, em arrependimento, você entrega a sua vida para Ele, tem mudança. Você pode vir do jeito que está, mas em Cristo Jesus há mudança. Quando há um encontro verdadeiro com Jesus, há transformação de vida, gente. A pessoa não consegue ficar a mesma pessoa. A vida dela muda, a vida dela se transforma. Porque o sangue de Jesus tem poder. Como está a sua consciência e como está a sua importância para o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz, para o corpo dele que foi rasgado? Tem valorizado isso? Tem dado importância para isso? Essa mensagem tem poder sobre a tua vida e tem tido efeito na sua vida? Para muitos, não é uma experiência, mas apenas algo simbólico. E eu digo aqui, não é o pão em si mesmo, ou o vinho, que tem poder. Não, isso aqui é algo que tem uma representação, mas é a sua união com Cristo. E quando se tem o discernimento do sangue e do corpo, você não vai tomar ceia como uma tentativa de receber um milagre, mas você vai tomar a ceia numa atitude de confiança, segurança na presença infalível da palavra de Deus. Há uma grande realidade espiritual na ceia do Senhor. Na realidade, há poder de cura. E Deus tem ministrado muito ao meu coração, especificamente essa semana, para liberar palavras de cura sobre a igreja. Eu estou aqui porque sou um milagre de cura. O que Deus tem feito na minha vida, na minha saúde, é algo extraordinário. E você também pode ter a sua experiência de cura. E eu quero crer que há um milagre a ser realizado aqui, neste lugar, nessa oportunidade que Deus preparou para nós. O corpo foi rasgado, mas para isso Ele nos deu a garantia que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu preciso, pela fé, apoderar desta palavra, tanto do poder do sangue para a salvação, quanto do poder do corpo para a cura. E quantos creem no poder desta palavra? Quantos creem que um milagre extraordinário de Deus pode acontecer na sua vida hoje? Eu creio. Eu sou um milagre vivo do que Deus é e do que Deus pode fazer.
Coisas extraordinárias eu tenho acompanhado, milagres extraordinários eu tenho visto Deus agir e fazer. Não tenho dúvida disso. Então eu quero, nesse momento, em duas oportunidades. A primeira oportunidade, eu quero lançar um convite para você. Eu quero lançar o convite para pessoas que estão aqui hoje e que precisam urgentemente, dentro de um compromisso, de um posicionamento com Deus, assumir um compromisso sério, a sua aliança, quem sabe por algum motivo, foi quebrada, você se distanciou, se afastou, se envolveu com tantas coisas que Deus não quer que você se envolva. Você está em lugares que Deus não quer que você esteja. Perdeu a graça, perdeu a unção, perdeu a presença, porque você tomou decisões e atitudes para se distanciar, para se afastar. Mas Deus está falando com você aqui porque Ele te ama. Quer restaurar a sua vida, o seu coração, a sua comunhão com Ele. E eu sempre digo que tudo aí é ilusão, é passageiro. O mundo é ilusão, é passageiro, satisfaz a carne, mas traz destruição para a alma. E tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo. Agora há uma eternidade, que precisamos refletir muito sobre isso. E Deus preparou para nós o céu. Deus nunca preparou o inferno pensando no homem. Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. O lugar dos filhos é na presença de Deus, é nos céus. E eu quero te desafiar hoje. Não que vão insistir com você, não que vão forçar, ninguém vai fazer isso aqui. Mas é uma atitude da sua parte. É um posicionamento que você vai tomar para dar um passo para Jesus e restaurar a sua vida, mudar a sua vida. Longe de Jesus não dá, não funciona. Não funciona. E você, uma vez que experimentou essa vida com Cristo, não adianta querer correr e fugir. Você só vai girar e vai parar no mesmo lugar. Porque uma vez que você experimentou essa graça, não tem como mais, você só vai bater a cabeça lá fora. O tempo está passando, os dias estão abreviados, Jesus está voltando, ainda há oportunidade, ainda há momento, mas precisa de uma decisão séria, porque com Deus não se brinca, com Deus é coisa séria. Pessoas que estão brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando com as coisas de Deus, como se fosse tudo normal e natural. Não é, é seriedade. Nós estamos tratando de coisas espirituais, e coisas espirituais é coisa séria. É coisa séria. Que o Espírito de Deus possa tocar no teu coração, que o Espírito de Deus possa falar com você. Eu gostaria de pedir você todos para ficar de pé, por favor. Ninguém vai te forçar nada agora.